Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Já peço encarecidamente para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, principalmente se você quiser aprender conteúdo de programação, porque vem muita coisa boa por aqui, certo? Então, nesse primeiro vídeo, eu decidi trazer aqui de maneira prática, mostrar para vocês qual que é a diferença entre front-end e back-end, né? E já aí pegando um atalho, já entendendo também o que é o conceito de full stack, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas. Primeiramente, o que é front-end? Então, o que é front-end, gente? Como o próprio nome já sugere, front é o quê? É o que está na frente, né? Então, front-end é tudo aquilo que está à frente do usuário, podemos dizer assim, tá? E o que é back-end? Back-end, como o nome sugere, ó, back quer dizer atrás, né? Uma coisa que está escondida atrás dos panos, beleza? Então, front-end é tudo aquilo que o usuário vai enxergar, é tudo aquilo que ele está vendo, e back-end é tudo aquilo que ele não vê, tá? É tudo que está funcionando por trás dos panos. Então, vamos entender como é que funciona isso aqui de uma maneira prática. Então, olha só, já abri aqui o VS Code, né? A ferramenta de editor de código aqui mais famosa aí no mercado. E vamos criar aqui o nosso primeiro código HTML, tá? Por que código HTML? Vocês vão entender. Então aqui, ó, vamos criar o nosso código index.html, tá? Porque é o formato padrão de uma página da web, tá? De uma página da internet. Ela é no formato HTML, beleza? Então, olha só, vou montar aqui a estrutura HTML, que o próprio editor já facilita a minha vida aqui. Então, pera aí, ó lá, já montou toda a estrutura. Deixa eu só colocar aqui que vai ser um site português BR, para ele não ficar aparecendo tradução. Então, olha só, o que eu vou gerar aqui pra gente? Ó. Vou criar um formulário, tá? Vou criar aqui, ó, minha tag form. Eita, bora, quando ele inicia demora um pouquinho, mas agora vai. E eu vou colocar aqui esse action, esse método de post, tá? Já eu explico o que é isso. Eu vou criar aqui, ó, no meu formulário, vou criar uma div, tá? Nessa div vou colocar aqui um label e um input. Putz, o que é isso? Calma que eu já chego lá. Então, olha só. Vou criar aqui um texto. Qual que vai ser o name dele? Bom, o nome desse aqui vai ser nome, tá? E o ID nome. Por quê? Porque no label aqui, ó, eu vou colocar que vai ser o meu nome, certo? Vamos aqui duplicar esse código duas vezes, né? Para gerar aqui outros campos input no div. Eu vou colocar aqui, ó, que vai ser um e-mail, tá? O tipo dele não vai ser text, vai ser do tipo e-mail, né? O próprio HTML já tem tratamento para e-mails aqui. E já vocês vão entender por quê. O nome desse input vai ser e-mail e o nome dele vai ser e-mail também. Beleza? E aqui nessa div eu vou colocar apenas um input do type submit, tá? O input do type submit eu já explico o porquê disso. E aqui eu vou tirar isso e aqui, se eu não me engano, no submit eu tenho um atributo velho, que é o valor, que eu vou botar aqui cadastrar, tá? Então, o que eu acabei de criar, galera? Acabei de criar um formulário, tá? Uma div. O que é uma div? É uma divisão da minha página. Então, nessa minha divisão aqui, ó, repara que o HTML funciona assim. Abre um bloco de código, fecha um bloco, certo? Através das tags. Então, tudo que está nessa tag div faz parte dessa divisão, tá? Nessa divisão tem um label de nome, que é simplesmente um nome, certo? Que vai aparecer. E um campo input para o usuário informar um nome, um texto, né? Então, olha só, bora executar isso aqui para vocês me enxergarem de maneira mais clara. Então, peraí. Olha lá. Pronto, aqui está no zoom, né? Mas olha só, gerei aqui dois campos input, né? Um do tipo nome, ó, tá aqui, eu coloco qualquer nome, tá? E outro do tipo e-mail. Aí você pergunta, tá, mas qual que é a diferença do campo input do text para o e-mail? Porque o e-mail aqui já tem validação de e-mail, olha só. Então, se eu apertar cadastrar aqui, ó, e ele não entender que é um e-mail, ó, ele reclama, ó, insira um arroba, né? Para você falar que é um e-mail. Então, eu vou falar que meu e-mail é isso aqui, arroba gmail.com, um exemplo, né? Cadastrar, ó, não vai acontecer nada, né? Porque eu não mandei fazer nada, tá? Mas isso aqui, galera, já é front-end, certo? Por quê? Porque o usuário está visualizando esse formulário aqui, certo? Isso aqui já é o que está de frente para o usuário. Mas, é só assim que funciona? Não. Um front-end, ele exige uma estilização. Então, olha só, eu vou criar aqui o meu documento de estilização, que é do tipo CSS, tá? Então, vou colocar aqui já, ó, no meu HTML, para ele linkar com esse CSS aqui. Então, olha só, eu vou aqui no meu head
e coloco um link CSS e pronto, ele já vai pegar a referência do meu documento style.css que eu já criei aqui. E aqui eu vou dizer o seguinte, olha só, para vocês verem como é que funciona essa formatação. Eu vou dizer, sei lá, que meu label, eu vou colocar aqui para ele um font size, tá? O tamanho da fonte de 25 pixels, por exemplo. Então olha só o que acontece. Se eu voltar para minha página, eu fechei aqui. Mas olha só, se eu voltar para minha página, repara numa coisa. Agora os meus labels, ele ficou um pouquinho maior. O pior que a gente não consegue perceber, né? Porque já estava grande. Então, peraí. Deixa eu fazer aqui, em vez desse font size, eu vou colocar também uma cor, né? Uma color red, por exemplo. Uma cor vermelha. Então, olha só. Agora, a gente já consegue perceber, ó. Botou aqui com a cor vermelha, certo? Então, isso é o front-end também, galera. É você estilizar de uma maneira que seja agradável ao usuário, né? E existem várias coisas envolvidas nesse meio, como UI, UX, né? Existe muita coisa relacionada a isso. Então, é a forma como você exibe isso para o usuário. Por exemplo, eu vou dizer aqui que o meu form, eu vou colocar aqui nele um margem 0 alto, para ele centralizar. Deixa eu ver. Não centralizou, porque aqui eu preciso fazer na div. Vou fazer meu body, né? Já que tá tudo no meu body. Então, olha só. Vou colocar aqui o meu body para ter um margem 0 alto. Não? Então, eu vou colocar o seguinte. Não quer centralizar, não? Então, pera. Deixa eu passar aqui Vou passar aqui uma borda para eu enxergar isso aqui. Então, border, um pixel solid black. Então, é essa que é a questão do front-end, né, galera? A gente tem que enxergar o que está mexendo, ó, saber manipular. Então, olha só, pera, coloquei uma borda aqui. Ah, ele não centralizou por quê? Porque ele está ocupando 100% da tela, né? Então, eu vou passar aqui agora um tamanho, width, né? Tamanho, width, o tamanho que ele vai ocupar 50% da tela só. Então, olha só, a minha borda já diminuiu, certo? E agora aqui sim, se eu der um margem 0 alto, ele vai centralizar. Então, bora ver? Agora sim, está centralizado. E aí, bom, tá muito colado ali em cima, então, em vez de ser 0 alto, eu vou colocar aqui 3em alto, ou seja, 3em de distância na parte de cima. Ó, distanciou um pouquinho, né? Deixa eu colocar aqui, em vez de m, botar aqui 150 pixels. Então, olha lá, já distanciou um pouquinho mais. E é assim que funciona o CSS, né, galera? É como você vai exibir isso aqui para o usuário. Beleza? Front-end, tá? Front-end é isso aqui, o que o usuário está vendo. Beleza. E o que é o back-end? O back-end é o que funciona por trás dos panos. Então, por exemplo, para funcionar back-end, nós temos que ter uma linguagem de programação, tá? Aqui nesse exemplo, né, não utilizei nenhuma linguagem de programação para o front-end, porque existe. Aqui eu só coloquei HTML e CSS comum, tá? Que não é uma linguagem de programação de fato. Mas aqui, para fazer o back-end, eu vou utilizar aqui a linguagem PHP por conta da simplicidade, né? Fica mais fácil. Então, olha só, esse index.html, eu vou colocá-lo para ser como index.php, tá? Porque ele precisa entender que isso aqui vai ser um arquivo PHP. E aqui, ó, que vem a sacada. O que é esse action do form e esse method? Bom, esse action é para onde esses dados vão ser enviados quando ele for submitado. Ou seja, quando ele for enviado, para onde é que o nome vai ser enviado, para onde é que o e-mail vai ser enviado? Vai ser para esse action, que eu vou criar aqui um nome que eu vou chamar de redirecionamento.php, né? Porque vai ser a minha linguagem que vai pegar esses dados. E já vou até criar aqui também, ó, o meu documento redirecionamento.php. E aí, esse método é como esses arquivos vão ser enviados, tá? Eu tenho post e get. Então, vamos utilizar o post, que ele envia de maneira escondida, né? Fica melhor. O get ele envia pela URL, mas vamos focar aqui no que é necessário. Então, olha lá. Como é que eu vou recuperar esses dados? Então, olha só. O back-end, galera, ele vai recuperar os dados aqui de um formulário através do atributo name. Então, por exemplo, eu quero salvar o que o usuário informou nesse input aqui, eu vou pegar o name dele, ó. Então aqui é o name nome e o name e-mail, certo? E eu tenho que pegar esse dado e armazenar numa variável.
certo? Eu tenho que armazenar esse dado numa variável. Então, olha só, como é que eu faço isso em PHP, gente? Então, primeiramente, eu tenho que informar que vai ser um código PHP aqui, ó. Então, eu faço assim, certo? Ele entende que aqui dentro vai inserir um código PHP, tá? E eu vou criar uma variável aqui, ó, como o PHP funciona, tá? Eu vou botar um cifrão, vou colocar nome, tá? Minha variável nome vai receber um post, olha lá. Vou receber um post, certo? Que é como eu enviei os dados, né? Um post de quem? Do meu nome, que é o nome que eu coloquei aqui, ó, certo? E eu enviei como tipo post e aqui eu tenho que pegar ele como post. E aí, ponto e vírgula, tá? Porque aqui ele precisa identificar onde é que é o final dessa linha. Então a linguagem de programação exige isso. Então, vou duplicar essa linha aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa com o meu e-mail. Então, olha lá, o meu e-mail é também um post, só que é de qual campo? Do campo com o nome e-mail, certo? Então, pronto, ó, recuperei os dados que o usuário informou aqui, armazenei ele nessas variáveis, e agora? Bom, é aqui que vai a manipulação. Você cadastra isso aqui no banco de dados, você faz a manipulação que é necessária, certo? Então, por exemplo, eu vou só exibir na tela. O comando para escrever com PHP é o echo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome informado foi, e aí vou concatenar com a variável, certo? Nome, ó, ele já entende, ponto e vírgula, e aqui o e-mail informado foi, e aqui o que está na minha variável de e-mail, certo? E olha só, fazendo isso aqui, ele já tem aqui no front-end esse formulário, e no back-end só estou pegando esses dados e informando. Bora ver isso funcionando? Então olha só, para o PHP funcionar ele precisa de um servidor, né? Só que o próprio VS Code ele tem esse servidor para a gente, ó. Então eu vou vir aqui, PHP Serve Project. Então, olha lá, ele vai iniciar a aplicação. E olha lá, vou colocar aqui, por exemplo, nome, Vitor. Vitor. E-mail, vou colocar vitor@gmail.com. Cadastrar. Opa, o nome informado foi Vitor. Olha lá. O e-mail informado foi vitor@gmail.com. Mas, pô, por que ele ficou juntinho aqui, sendo que a gente colocou ele para ficar embaixo do outro? Porque a linguagem de programação não é assim que funciona. Você tem que detalhar tudo o que ela tem que fazer, certo? Para quebrar uma linha, como é que funciona? Bom, o PHP tem o próprio aqui, ó, se eu der um ponto, PHP EOL, que significa End of Line, ele quebra uma linha, certo? Mas, como não tem só código PHP aqui, ele não vai funcionar. Eu também poderia colocar aqui, ó, um contra/barra N, certo? Para ele quebrar a linha. Mas, nesse caso, não é pelo prompt de comando. Então, aqui no HTML não vai funcionar. Então, aqui, ó, eu posso inserir o próprio código do HTML para quebrar uma linha, que é qual? O BR, né? Se eu botar aqui, ó, essa tag BR, ele quebra uma linha. Então, olha só, se eu chegar aqui agora e atualizar, olha lá, pronto, ó, agora sim, o nome informado foi Vitor, o e-mail informado foi vitor@gmail.com. Beleza, gente? Então, isso daqui é o front-end e o back-end, tá? O front-end, o que o usuário está vendo, a maneira que ele está vendo daquilo, formatado, deixando bonitinho, né? E esses dados estão sendo enviados para o back-end, que no caso aqui eu utilizei o PHP. Recebeu aqueles dados e aí eu trato eles da forma que eu quero. Beleza, galera? Então, tá aí a diferença de front e back-end, beleza? E aí onde é que entra o full stack nessa jogada? O full stack é o cara que sabe tanto o front-end, tanto a parte de você formatar, deixar bonitinho, né? Quanto o back-end, a parte de fazer o tratamento desses dados. Beleza? Simples assim, gente. Então, esse foi o primeiro vídeo do nosso canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário e divulga esse canal para outros amigos que estejam aprendendo programação, beleza? Ajuda aí a crescer essa comunidade, porque vem muita coisa boa pela frente. Agora, nesse início de ano, eu vou gravar um curso completo de front-end, tá? Que vai ser HTML, CSS e JavaScript, beleza? Vou montar um curso completo aqui para o início desse ano e você não perde por esperar, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe seu feedback, que é muito importante aqui para o crescimento do canal, beleza? Valeu, muito obrigado. Tamo junto.